Olá, boa tarde, tudo bem com você? Eu sou Amós e hoje vamos falar sobre a importância do fechamento de vendas para o resultado do nosso negócio. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo perguntando para a plateia quem aqui já teve dificuldade para fechar o negócio. Por favor, levante a mão. Eu entendi. Quero dizer para vocês que é muito natural a gente ter essa dificuldade. Mas eu quero contar uma experiência para vocês entenderem uma situação que eu passei recente. Eu fechei um contrato de consultoria com um empresário local e eu já vinha negociando com esse empresário há algum tempo. Nós já tínhamos feito algumas reuniões, já tinha trocado algumas propostas e ele marcou comigo a reunião onde seu staff estaria presente para então ele ver a viabilidade de fechar ou não um negócio comigo. E quando eu cheguei para essa reunião, eu fui recebido por um gerente seu, um gerente de operações, e esse gerente foi muito solícito. Ele se mostrou bastante amigável e começou a me perguntar minhas experiências, minha informação, empresas que eu já tinha atendido. Eu fui respondendo à medida que ele perguntava e num determinado momento eu respondi o nome das empresas. Ele ficou assim, o senhor atendeu essas empresas então? Eu falei, sim. Ele falou assim, e quando foi que você atendeu essas empresas? Eu falei, durante o ano passado. Beleza, bacana. Aí ele como nos convidou para subir, ele falou, vamos lá que o senhor fulano de tal está nos esperando para uma reunião e o senhor faz parte dela, vamos para lá para a reunião. Aí quando eu cheguei lá na reunião, eu me deparei com 3 pessoas que eu ainda não conhecia. Uma era a sua esposa e sua sócia, eu vim saber disso depois. Uma outra pessoa que era um rapaz dos 30 anos, ele era o contador da empresa, e tinha um outro senhor de meia idade, dos 50 e poucos anos, era o tipo de gerente geral desse empresário. E durante a nossa conversa, que durou mais ou menos 1 hora, todos os 3 fizeram muitas perguntas sobre o projeto, sobre a metodologia, sobre os resultados que a gente esperava entregar e tal, e ao final eles se mostraram satisfeitos. E uma coisa que me chamou a atenção é que na maioria das perguntas que eles fizeram, esse gerente de operações, ou ele me ajudava nas respostas, ele complementava minhas respostas, ou ele se antecipava às minhas respostas. E isso me deixou curioso, né? No finalzinho da reunião, o empresário que falou muito pouco, mas anotou muito, ele pediu para que as pessoas viessem um resumo do que eles tinham percebido e se era favorável ele fechar ou não o contrato de consultoria comigo. E todos eles foram favoráveis, e quando foi a vez desse gerente falar, ele disse que conhecia as empresas que eu havia mencionado e que tinha amigos na cargo de gerência lá e sabia dos resultados que essa empresa estava alcançando a partir de um determinado momento do ano passado. E depois ele soube que tinha uma consultoria ajudando eles a fazer o trabalho, ele só não sabia quem era. Ele afirmou que quando conversou comigo, descobriu que era eu e que ele ficaria muito feliz se eu fosse contratado para a consultoria naquela empresa, que provavelmente eu poderia ajudar muito nos resultados. E basicamente ele vendeu o projeto de consultoria para o seu patrão. E quando terminou a reunião, nós fechamos o negócio e eu já estou atendendo. Eu quero dizer para vocês que para fecharmos bem o negócio, é necessário nós termos muito cuidado com alguns detalhes. Por exemplo, a primeira coisa que eu preciso fechar com o cliente, a venda, é vender uma imagem de confiança, de pessoa competente, de capacidade de entrega daquilo que eu estou prometendo. E isso eu vendi bem para esse gerente, ele vendeu bem para o seu patrão e eu consegui fechar o negócio. A outra situação é entender que eu preciso de informações para poder atender bem o cliente. Então, o primeiro tipo de informação mais genérica, eu consigo a partir do CRM da empresa, que é um software de gerenciamento de clientes, onde eu tenho ali informações sobre nome, data de nascimento, se é casado, se tem filhos, onde mora, preferências pessoais, quais os produtos ele mais compra da nossa empresa e qual forma de pagamento que ele mais utiliza. Mas isso não é suficiente, porque eu sei e nós sabemos que os clientes eles têm alguns perfis, né? E eu preciso tomar cuidado com esses perfis de clientes. Alguns clientes se acham muito importantes, outros clientes são muito autoritários, outros clientes se acham, de repente, imprescindíveis para a minha empresa. Então, assim, eu preciso tomar cuidado para atender esse cliente. Aí eu preciso de informações mais específicas. Daí, eu posso utilizar as perguntas de maneira inteligente
para descobrir essas informações. O que é que traz o cliente ali? Quais são as principais dores? Então eu posso fazer perguntas abertas quando eu estimulo o cliente a falar sobre suas dificuldades, suas dores. Eu utilizo as perguntas fechadas para estimular o cliente a ser objetivo nas respostas. Então, quando eu combino de uma maneira inteligente as perguntas abertas e fechadas de maneira intercalada, eu consigo descobrir quais são as principais dores do meu cliente. Além disso, eu posso utilizar também a escuta ativa, que é aquilo que o cliente está falando comigo, mas ele não está me contando. São aquelas situações que ficam nas entrelinhas, que eu posso também utilizar essas informações que ficaram nas entrelinhas para conversar com o meu cliente, argumentar com ele. Uma outra situação que me ajuda muito é observar a linguagem muda do corpo do cliente. De repente, a forma como ele movimenta os olhos para cima ou para baixo ou para os lados, a velocidade da voz que ele usa para conversar comigo. De repente ainda, eu posso trabalhar a questão do movimento das mãos, o que ele faz com as mãos durante a nossa conversa, o movimento dos pés. Isso tudo me ajuda a firmar uma noção de quem é o cliente que eu tenho pela frente. Finalmente, conhecendo isso, eu vou para o fechamento, mas eu preciso conhecer profundamente a minha empresa e suas políticas de negociação, e também conhecer profundamente os produtos da minha empresa, os serviços da minha empresa e as características desses produtos. Porque agora eu vou associar um produto meu a uma necessidade do cliente e fazer a oferta para ele como forma de solucionar o seu problema. Se ele concordar comigo com essa sugestão, eu fechei o negócio, beleza. Se não, ele vai trazer objeções e eu preciso tratar as objeções. Porque, na verdade, as objeções é quando o cliente tem dúvidas e precisa ser clareadas. Então, as objeções, quando elas aparecem, elas podem ser objeções vagas, que não tem sentido nenhum e o cliente só quer ganhar tempo. Pode ser ainda aquelas objeções quanto à minha capacidade de atendê-lo, e isso eu preciso já ter quebrado lá no momento que eu comecei a conversar com ele. E se ainda persistir, eu preciso clarear algumas coisas para deixar ele mais à vontade. A terceira objeção normalmente vem em relação à empresa, da capacidade da empresa de entregar aquilo que promete, do tipo assim, se ele comprou o produto e der problema, será que pode trocar? E se der problema, tem assistência técnica? Será que tem peça de reposição? E se prestar o serviço e der problema, alguém vai lá consertar? Então, na verdade, o cliente entra cheio de expectativas e com medo de entrar numa fria quando negocia comigo. E por último, entra a objeção ao produto e, por tabela, ao preço. Porque será que tem produto que substitui esse que seja mais barato? De repente, o cliente está querendo economizar. Ou de repente o produto da concorrência está mais barato, de repente ele não tem condições de pagar, ou ele ganha pouco, ou o cartão dele não está no bom momento, ele está endividado, enfim, ele tem outros compromissos financeiros. Então eu preciso descobrir qual é a principal dúvida do cliente e atendê-lo dentro dessas dúvidas. E aí eu fecho o negócio com ele e emito a nota fiscal, entrego o produto ou serviço e nós partimos para um abraço, porque aí deu tudo certinho. Mas eu preciso pensar o seguinte, quando o cliente chega na minha empresa, ele chega cheio de expectativa. Você lembra que eu falei isso? Então, durante a minha conversa com ele para o fechamento, o cliente vai tendo percepção se eu consigo ou não atendê-lo. Então, no primeiro momento, se a percepção do cliente é menor do que a sua expectativa, e ele percebe que eu não tenho condições de atendê-lo, ele vai embora e não quer nunca mais negociar comigo. Agora, se a percepção dele é igual à sua expectativa, eu não fiz diferença nenhuma na vida do cliente, porque ele pode comprar de mim, mas pode comprar da concorrência ou em qualquer outra bodega da esquina. Por que ele vai comprar de mim? E, por fim, entra aquela situação em que a percepção do cliente é superior à sua expectativa. Nesse momento, eu encantei o cliente. Além de satisfazer as suas necessidades, ele está encantado. A partir daí, fidelizar esse cliente é apenas um passo. E aí, gente, fica muito legal, porque o cliente fidelizado, ele vai comprar mais produtos da minha empresa, ele vai voltar outras vezes, ele vai indicar a minha empresa para os seus amigos, para os seus clientes, para os seus parceiros, enfim, e minha empresa vai fazer parte da vida desse cliente, ele vai passar a ser um vendedor da minha empresa. Então, aquele medo de fechar negócio precisa ser trabalhado, porque quando eu consigo fechar, eu estou abrindo caminho para criar um círculo virtuoso. E é isso que a gente precisa entender com o processo de fechamento de vendas.
Transformar o cliente no vendedor da minha empresa, num defensor da minha empresa. É isso que eu espero que vocês consigam na vida de vocês. Muito obrigado.